Olá pessoal, música para paroxítona hoje vai aqui lembrar os 40 anos sem a nossa querida, a nossa maior cantora Elis Regina. Em 19 de janeiro de 1982, Elis nos deixava aos 36 anos de idade. Então, estamos aí lembrando 40 anos sem a Pimentinha. Sempre estamos colocando aqui uma frase, um texto, um poema de música, ou a frase de alguém ligada à música antes de falar do homenageado. E hoje nós vamos falar uma frase, dentre muitas frases, umas polêmicas, outras não. Quem conhece um pouco da Elis sabe que ela era muito autêntica, muito visceral em tudo que falava, que pensava. Então, vamos colocar uma frase aqui para começar a falar da Elis. Abre aspas. Não tema o amor. Excluí-lo da sua vida é um ato de covardia. Fecha aspas. Essa é a frase que eu resolvi colocar aqui para mostrar um pouco aí do que pensava e de como vivia aí a Elis. Tudo que a gente fala aqui vai ser muito pouco para poder descrever, para poder mostrar o que significou, significa e vai continuar significando Elis Regina para nossa música. Elis era aí um furacão cantando dentro da música. Começou ainda muito menina, lá na década de 60, nos festivais, lá com a música Arrastão. E de lá para cá, até a sua morte em 82, ela revelou muita gente. Ela cantou muitos, os maiores compositores, os maiores letristas, músicos, Elis gravou. Hoje, para poder aqui fazer essa homenagem a Elis, não vamos postar nenhum disco oficial dela. Elis gravou 18 álbuns de estúdio, 6 álbuns vivo e 6 álbuns póstumos. Foram lançados depois da sua morte. Hoje nós vamos mostrar aqui um disco póstumo, ou seja, um disco que foi lançado 2 anos após a morte da Elis. Esse disco chama-se Elis Luz das Estrelas. É um disco que foi feito, foi elaborado pelo irmão. Aqui tem um encarte, vocês podem ver aqui atrás tem as letras. Então a gente vai falar um pouquinho desse disco aqui. Como eu estava dizendo, Rogério Costa, irmão da Elis, tinha o hábito de gravar os shows da irmã, as apresentações da irmã para um arquivo aí pessoal, sem muitas intenções. Uma questão mais afetiva, ele era técnico de som. E ele tinha gravado, teve um especial na Rede Bandeirantes, em 1976. E ele tinha essa gravação e foi até a Som Livre para que fosse, com a sugestão de ser remixado essa gravação, esse especial, e fosse lançado um disco para homenageá-la. Só para lembrar aqui, um ano antes da sua morte, alguns meses antes da sua morte, Elis assinou com a Som Livre, mas não conseguiu lançar nenhum disco com essa gravadora. Então, Rogério levou lá para o Max Pierre, que era lá o gerente lá da Som Livre, colocando essa proposta para o Max. Max deu uma contra-ideia, vamos dizer assim. Disse que a sugestão dele era que se pegasse essas músicas, essas gravações, e fizesse um trabalho diferente, desse um presente para os fãs da Elis. Pegar a voz da Elis, isolar a voz dentro lá do estúdio e fazer um novo arranjo
musical, novos instrumentos mais atualizados para a época. E então resolveram aí chamar, né, convidar alguns célebres, grandes arranjadores e músicos brasileiros, que eram amigos de Elis, que acompanharam Elis, e fizessem um novo arranjo, mais atualizado aí. E aí foram horas, dias, muito tempo de trabalho em estúdio, mesmo porque era uma condição um pouco diferenciada ao gravar um disco. No processo normal, você tinha uma voz base, e você tinha a instrumentalização, os arranjos, e depois disso colocava uma voz final para concluir. Nesse caso, então, era totalmente ao contrário. A voz já era final, já era a voz da Elis. E tinha que fazer um processo ao contrário, isolar a sua voz, tirar os ruídos, tirar os arranjos dentro dos canais. Essa gravação foi feita em 16 canais e a proposta foi fazer em 24 canais na época. Então, foi aí um trabalho técnico de estúdio muito complicado. Nós vamos apresentar aqui algumas músicas somente desse disco, porque foram convidados 6 grupos de músicos, arranjadores, para compor as 10 músicas. Então nós pegamos aqui, né, pensamos aqui uma música de cada arranjador, de cada grupo de músicos que fez parte de cada arranjador e maestro regente que fez todo esse trabalho aí de arranjar e colocar na voz da Elis original lá de 1976, desse especial para televisão. A primeira música que vamos mostrar aqui é para Lennon e McCartney. Essa música nós já postamos aqui há pouco tempo atrás, lá com o Lô Borges, do Márcio Borges e do Fernando Brant, que nós já citamos aqui que o Milton gravou essa música e a Elis também gravou essa música. Essa música então tem aí com essa nova roupagem. O arranjador e maestro que foi escolhido foi o Wagner Tiso. O Wagner Tiso é um mineiro lá, amigo do pessoal do Clube da Esquina, fez parte também, acompanhou o Milton durante a carreira toda aí. É um grande arranjador e também amigo da Elis. Nesse grupo de músicos nós temos aí o Theo Lima, que é um baterista assim incrível, tocou muito tempo na banda do Djavan, tocou com o Edu Lobo, Gal Costa, tocou com o Stevie Wonder, Diane Warwick, só para mostrar um pouco aí do calibre aí do Theo Lima. Victor Biglione também é um argentino aí, um guitarrista também incrível. Ele trabalhou também aqui no Brasil, tocou lá no início do Acordo do Som, também muito conceituado na época. Nico Assunção no baixo também, que era um grande baixista, tocou com os grandes aí. Mauro Senise, que é um flautista que toca sax. Esse é um mestre, um dos maiores, mais respeitados do Brasil. Tocou também com Hermeto Pascoal, tocou com Egberto Gismonti, Tom Jobim, uma fera mesmo, o Senise. E aí tem o Peninha também, o Peninha aí, mais o pessoal mais recente lembra dele, infelizmente já faleceu. Ele era o percussionista lá do Barão Vermelho, na época lá do Cazuza, depois do Frejá. Fez parte então aí desse grupo aí de músicos que, sob a regência e sob a batuta do Wagner Tiso, fez assim um arranjo para Lennon e McCartney. A segunda música que nós vamos falar aqui é No Dia em que Eu Vim Embora, que é uma música do Caetano Veloso e do Gilberto Gil. Para mim, particularmente, uma das músicas mais bonitas do disco, uma música assim também meio desconhecida do Caetano. O Caetano gravou lá em 67, lá no comecinho da Tropicália, e a Elis aqui deu vida, deu tudo para a música. Convido vocês a dar uma olhada lá na nossa descrição, ouvir a música. Não tem muito vídeo desse disco, porque
Não tinha muita apresentação da Elis, algumas músicas somente desse disco que tem apresentação, inclusive lá do disco, lá da apresentação da TV, como eu falei, da Rede Bandeirantes. Então essa música, O Dia Que Eu Vim Embora, vocês vão ter lá o áudio. E quem faz os arranjos, quem é o maestro, é o Natan Marques. Natan Marques também tocou muito com a Elis, era amigo assim, pessoal da Elis, né? Também um grande instrumentista, guitarrista, arranjador. É o Serginho Erval, lá o Serginho do Roupa Nova, que também é muito talentoso. Outra música também, é a terceira aqui da nossa postagem para esse disco, que é o Velho Arvoredo, uma música do Hélio Delmiro e do Paulo César Pinheiro. Paulo César Pinheiro, a gente já falou muito aqui, ele foi marido lá da Clara Nunes, um compositor assim, um letrista de mão cheia. E o Hélio Delmiro, que é um dos maiores guitarristas, violonistas do Brasil, de todos os tempos, tocou com o Milton Nascimento, também fez o arranjo de violão para essa música. Ouçam a música, vejam aí a letra, Velho Arvoredo, vale a pena dar uma olhada aí. Nessa música Velho Arvoredo, o arranjador, maestro, que dirige aí essa obra-prima aí, que são esses arranjos da música do Delmiro e do Paulo César, é o Dori Caymmi. Dori Caymmi é da família lá, talentosíssima do Dorival Caymmi, ele é o filho do meio lá, irmão da Nana Caymmi e do Danilo Caymmi. Então o Dori Caymmi também é um grande arranjador, violonista. O cara também que trabalhou bastante lá com o pai dele, depois na Bossa Nova. Também assim um músico talentosíssimo, ele foi o arranjador aí dessa música. Quem também trabalhou aí também junto foi o Gilson Peranzetta. Gilson Peranzetta, quem acompanha de perto aí a carreira do Ivan Lins, tem lá o Gilson Peranzetta como grande também instrumentista, tecladista, arranjador. É um dos preferidos aí do Ivan Lins e do Victor Martins. Então, como vocês podem ver, esse disco aqui está recheado de grandes músicos e arranjadores que eram amigos da Elis e fizeram esse trabalho incrível aqui de uma nova roupagem para as músicas da Elis. Outra música também que compõe esse disco é a Banca do Distinto. Uma música assim bem legal, uma música do Billy Blanco. O Billy Blanco é um compositor aí, um músico da época da Bossa Nova lá, do João Gilberto, Johnny Alf, lá no começo da Bossa Nova. Ele é um arquiteto. Billy Blanco fez a Banca do Distinto aí, e a Elis imortalizou. É uma música que chega a ser engraçada, ele fala aí de uma pessoa que tem um pouco assim do nariz para cima e tal, que fala que é isso, que é aquilo. E aí o Billy descreve que não adianta ter toda essa banca, todo esse tipo, que um dia a coisa pode complicar. Uma letra curta assim, mas muito legal, que a Elis pensou aí do Billy Blanco e gravou também com aquele jeito dela que só ela sabia fazer. Aí nesses arranjos aí tem o Lincoln Olivetti e o Robson Jorge. São grandes arranjadores, produtores de disco, na época lá na década de 80. Então eles freitaram aí aqueles cantores lá na década de 80 e fizeram muitos arranjos legais. O Lincoln Olivetti era um grande também músico, também muito respeitado, fazia uns arranjos legais lá. Então ele estava bem alta nessa época aí, ele acabou fazendo aí os arranjos e regência aí a Banca do Distinto do Billy Blanco. Outra música também aqui que eu considero também é uma das minhas preferidas é Gol Anulado. Gol Anulado é uma música do Aldir Blanc, letra de Aldir Blanc e música do João Bosco. Essa dupla aí que a Elis gostava demais desses dois. O Bebê de Equilibrista, Bala com Bala, e por aí vai. Dois pra lá, dois pra cá. Clássicos da Elis com as músicas desses dois caras aí. Essa música também tem lá num disco do João,
Só que quando a Elis gravou, não teve para ninguém. É uma música bem legal. Fala aí ele faz uma comparação aí sobre a frustração de uma paixão comparando com a euforia de um gol anulado. Então é um cara dizendo que imaginava que a mulher torcia para um time, depois torcia para outro, ele se decepciona. Uma música bem feita, uma letra assim, genial. O Dirk escrevia letras incríveis, até eu também convido vocês a ouvirem essa música. Inclusive lá na nossa postagem, lá na nossa descrição, tá com as imagens lá da apresentação da Elis, lá na TV, como eu falei, de 76, só com a nova roupagem, com os novos arranjos aí desse disco. Então, ouçam a música, prestem atenção, vale muito a pena ouvir. Uma das minhas preferidas, como eu falei. Nesse caso aqui, quem assina a regência e os arranjos é Eduardo Souto Neto. Também é um arranjador, um cara assim muito respeitado no meio. Para vocês terem uma noção, ele que fez aquele tema da vitória, aquele tema lá que tocava quando o Ayrton Senna ganhava as corridas, que o Roupa Nova gravou. O tema da vitória tocava praticamente quase todos os domingos aí de manhã. E esse tema da vitória foi feito pelo Eduardo Souto Neto, família de músicos também, um cara assim talentosíssimo, e é ele que assina aí os arranjos dessa música. E tem o Theo Lima na bateria, tem o Nando todo mundo conhece lá, o baixista do Roupa Nova, tem o Nathan Marques, que foi arranjador da outra música, mas aqui ele toca violão, e tem o Peninha na percussão, repete aí, o Peninha também, lá do Barão Vermelho, como eu disse. Então, a lista de novo de incríveis músicos. E para encerrar aqui, ó, a lista dos arranjadores de regência, para dar uma nova concepção às músicas nesse disco, é Triste. Triste é uma música do Tom Jobim, que a Elis tinha gravado com o Tom lá no início da década de 70, no disco Elis e Tom. E aqui ela cantou também nesse especial e a música entrou aí no disco. Quem faz os arranjos dessa música é o Guto Grassamello. Guto Grassamello também é um grande arranjador, um cara assim responsável pelas trilhas sonoras de grande parte, da maior parte das trilhas sonoras das novelas da Globo de maior sucesso. Se vocês tiverem um disco aí de novela, dá uma olhadinha embaixo lá, vocês vão ver lá que a produção de Guto Grassamello revelou muita gente, colocou muita gente aí no circuito musical, um cara também muito competente. Também tem aí o Nico Assunção no baixo, tem o Nathan Marques, tem o Theo Lima de novo aí. Esse disco, na verdade, foi assim um trabalho, como eu disse, muito árduo, e tiveram uma grande preocupação de deixar aí o mais fiel ao que a Elis poderia querer se ela estivesse na época com esse pessoal. A Elis era muito exigente, tiveram muito trabalho para mexer, o próprio Rogério dá alguns depoimentos dizendo que a irmã dele era incrível, né? Ela deixava os músicos doidos, principalmente os bateristas. Eles cantavam uma música, cantavam um ritmo, de repente ela mudava, fazia algumas mudanças na voz, fazia algumas improvisações e os músicos tinham que estar muito bem conectados com ela. E ela também não gostava muito de fazer essa questão da remixagem e tal, ela não era muito fã. No início, os arranjadores, os músicos, teve alguns que relutaram um pouco fazer o disco, aí, para preservar um pouco a memória dela, o que ela tinha feito originalmente, mas o fato é que esse trabalho artesanal ficou muito bonito, e todo mundo, de uma forma, conseguiu aí homenagear ela, mesmo depois dela ter falecido. Então, fica aqui a nossa postagem desse disco incrível, que além das 6 músicas, nós temos mais 4 músicas também incríveis que não vamos colocar aqui, mas que vocês podem acessar aí nos streaming ou até comprar um CD, alguma coisa, porque o disco é impressionante, incrível, eu gosto muito. Tem muita gente fã aí
da Elis, que não gosta muito, porque perdeu um pouco da originalidade e tal, mas eu não vejo assim não. Eu acho que é um disco importante e é uma grande homenagem que fizeram para Elis Regina lá em 1984. Como eu mostrei aqui, temos ainda o encarte, aqui temos todas as letras, os arranjos, os músicos envolvidos. E esse desenho aqui, eu gostaria de citar aqui o Elifas Andreato. O Elifas Andreato é um grande desenhista, cartunista brasileiro da década de 70, um cara assim importantíssimo para a música popular brasileira. Grande parte dos álbuns, dos discos premiados, dos discos dos grandes cantores brasileiros tem aí a caneta, a tinta do Elifas. Qualquer dia a gente vai vir aqui e vai falar um pouquinho da vida do Elifas. Ele não é músico, mas com certeza abrilhantou muito os discos das grandes feras, inclusive da Elis. Então todo, está aqui registrado Elifas Andreato, está aqui então o desenho da Elis, fez a capa de disco de Martinho da Vila, Chico Buarque, Gal Costa, Paulinho da Viola, Rita Lee, incrível. Então fica aqui a nossa postagem, a nossa homenagem, a nossa lembrança aí dos 40 anos sem a Pimentinha, sem a nossa maior estrela da música, o Furacão Elis, que mesmo com uma carreira curta, foi muito intensa e deixou muita coisa aí pra gente. Então, grande abraço a todos, uma ótima audição aí da nossa Pimentinha e até a próxima.